Bora derivar seno de x, y, z em relação a x? Qual é a derivada de seno? Cosseno. O que está lá dentro não muda, né? Continua x, y, z. Agora, pela regra da cadeia, você tem que derivar o x, y, z. Se você está derivando em relação a x, derivada de x é 1. E o y, z continua lá dentro. Então fica vezes y, z. Isso que é a derivada parcial. O segredo para acertar a derivada parcial é você entender que quando você deriva em relação a x, tudo que não é x é número. E se eu derivar em relação a y? Vai ser a mesma coisa. Porque derivada de seno é cosseno, isso aqui não muda. Mas na hora de derivar o que está lá dentro, pela regra da cadeia, você vai derivar x, y, z em relação a y. Então, qual que é a derivada de y? 1. E o x e z continua. Por quê? Se eu estou derivando em relação a y, o x e o z é considerado constante. Então fica cosseno de x, y, z vezes x, z. Se eu derivo em relação a y, x e z são constantes. Essa é a dica que vai fazer você passar em cálculo de primeira e acertar as questões de derivadas parciais. Por último, eu consigo derivar essa função em relação a z. É o mesmo esquema. Porque a derivada de seno é cosseno, isso não muda. Mas na hora de derivar o que está lá dentro, qual é a derivada de x, y, z em relação a z? Qual é a derivada de z? 1. E o xy continua. Continua. O xy é uma constante. Então vai ficar vezes xy. Qual que é o segredo aqui? Se eu estou derivando em relação a z, tudo que não é z, ou seja, o x e o y são constantes. Então, fiz uma revisão de derivada parcial para vocês aprenderem como que encontra as derivadas de primeira ordem da função. Não vou falar de segunda ordem agora, não. Mas só para ter uma noção, como que eu sei encontro derivada de segunda ordem? Você tem que derivar a derivada. Você pode pegar isso aqui e derivar em relação a x, derivar em relação a y, derivar em relação a z. Se você deriva a derivada primeira, você encontra as derivadas de segunda ordem. Vocês querem que eu fale mais sobre derivada de segunda ordem? Põe aqui nos comentários, porque eu já vi isso cair na prova. Eu acho que vale a pena fazer uma live sobre derivada parcial de ordem 2. Eu acho que isso vai ajudar vocês a passar em cálculo de primeira. Você concorda comigo? Põe aqui nos comentários. Prometo que eu vou ler todos. Mais um exemplo de derivada parcial, toca agora com ln. Se eu tenho ln de xy mais xz mais yz em relação a x, você vai resolver de um jeito. Se você pegar a mesma função e derivar em relação a y, muda. Muda tudo. Se você deriva em relação a z, também muda completamente. Qual que é a lógica? Se você deriva em relação a x, quem é constante? Y e z são constantes. Se você deriva em relação a y, o x e o z são constantes. Se você deriva em relação a z, o x e o y são constantes. Essa dica vai fazer você acertar as questões de derivada parcial e vai fazer você passar em cálculo de primeira. Se você está derivando em relação a uma variável, todas as outras variáveis serão constantes. Agora, qual é a derivada de ln? Derivada de ln é 1 sobre o que está lá dentro. É só escrever 1 sobre a função que está dentro. E isso vai manter para todas as derivadas, porque todas elas têm ln. Falou em ln, é 1 sobre o que está lá dentro. Só que em vez de pôr 1 aqui, eu já vou derivar o que está lá dentro e colocar aqui em cima. Tá bom? Se eu estou derivando em relação a x, você vai ter que derivar o que está lá dentro em relação a x. É a regra da cadeia, né? Você deriva ln e depois deriva o que está dentro. Qual é a derivada de xy em relação a x? É y. Derivada de xz em relação a x vai dar z. Qual a derivada de yz em relação a x? É 0. Por quê? Porque não tem x. Se não tem x é número. E derivada de número é 0. Agora, e se eu derivar em relação a y? Qual a derivada de xy em relação a y? X. Derivada de xz em relação a y? É 0. Isso aqui dá 0. Por quê? Porque não tem y. Se não tem y, é número. Derivada de número é 0. Qual a derivada de yz em relação a y? É z. Próximo.
Deriva em relação a z. Qual é a derivada de xy em relação a z? Zero, porque não tem z. Entendeu? É só você começar a enxergar letras como constantes, que você acerta o exercício de derivada parcial. E passa em cálculo de primeira. Olha só, isso aqui vai dar zero. Qual é a derivada de xz? Derivada de z1, o x continua. Qual a derivada de yz? Derivada de z1, o y continua. Então vai ficar x mais z. Perceba que são três respostas diferentes, mas que seguem um padrão parecido. Identificar padrões na resolução é uma estratégia muito importante para você passar em cálculo de primeira. O meu método, ele é baseado na identificação de padrões. Eu já ajudei mais de 300 alunos a passar em cálculo de primeira usando esse método.